Pare o que você está fazendo agora. Não metaforicamente, pare de verdade, porque o que vou dizer estava esperando por você especificamente, e você não vai receber isso plenamente se estiver apenas meio presente. Os 3 dias já foram nomeados: 23 de maio, 24 de maio, 25 de maio. E se você está aqui agora, a razão não é acidental, a razão não é coincidência. A razão é que algo dentro de você já sabia que esses dias tinham um peso que a maioria das pessoas ao seu redor não consegue sentir. E isso te trouxe aqui antes que sua mente pudesse explicar totalmente o porquê. Você tem sentido isso há um tempo. Não de forma barulhenta, não dramaticamente. Uma sensação quieta de que algo está se movendo sob a superfície da sua vida comum, como o leito do oceano se move antes que a água acima se mova. Uma inquietação que não tem nome. Uma apertada no peito durante as horas silenciosas, que não é ansiedade e não é medo. É urgência. E urgência não é a mesma coisa que pânico. Urgência é a linguagem que Deus usa quando a janela é estreita e o momento é real. E a pessoa escolhida parada na soleira precisa parar de explicar o que ela já sabe. Esta mensagem não é para todos que a encontram. Nem todo mundo que clica estava destinado a ouvi-la, mas você ainda está aqui. E o fato de você ainda estar aqui depois dos primeiros 30 segundos me diz algo importante sobre onde você está na sua história agora. Fique comigo, porque quando isso terminar, vou nomear o padrão exato que tem mantido você à beira daquilo que você tem buscado. Vou dizer o que esses 3 dias específicos realmente significam para alguém no seu nível de prontidão. Vou te levar pela razão pela qual sua vida interior tem estado mais alta que sua vida exterior recentemente. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. E porque isso não é um defeito, é um sinal. E antes de terminar, há uma declaração que vou falar diretamente sobre sua vida, que acredito ser a razão inteira pela qual esta mensagem chegou a você exatamente neste momento. Então vamos começar de onde começa, com o que você já tem experimentado. Quando terminarmos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais específicos que têm circulado na sua vida e entender o que eles realmente significam. Você vai entender o único padrão que tem funcionado sob tudo, aquele que tem puxado sua energia para uma porta que nunca foi sua para atravessar. Você vai ouvir a formação mais antiga debaixo daquele padrão, aquela que foi colocada lá muito antes de você ser velho o suficiente para fazer uma escolha sobre isso. E você vai vê-la claramente, talvez pela primeira vez. Você vai receber o entendimento do que esses 3 dias estão realmente pedindo de você, não em geral, não numa linguagem de inspiração que evapora pela manhã, mas especificamente para onde você está agora. E antes de terminar, você vai ter a chance de fazer um acordo com aquilo que seu espírito tem dito sim, quietamente há muito tempo. Essas coisas estão chegando. Não saia. Deixe-me nomear o que você tem carregado, porque os sinais já estão na sua vida. Você tem explicado eles como estresse,
ou cansaço, ou o peso natural da responsabilidade adulta, ou apenas a fase que você está. Mas há um custo em explicar o que na verdade é um sinal. O custo é que o sinal continua chegando e você continua pagando a energia da rejeição. De novo e de novo, até que a exaustão se torne sua linha de base e você esqueça que já houve uma versão de você que não estava cansada. Então deixe-me nomear os sinais um por um. Quando o nome certo é colocado numa coisa, a coisa pode finalmente ser abordada. E acho que alguns desses vão chegar com um peso para o qual você não estava totalmente preparado. O primeiro sinal é o despertar. Você tem acordado nas primeiras horas da manhã, entre 2 e 4, sem despertador, sem uma causa visível, com uma mente completamente alerta, mesmo que seu corpo quisesse mais sono. Isso tem acontecido mais de uma vez. Você fica deitado no escuro e não sabe exatamente o que fazer com a clareza que está passando por você. Então, espera que passe e eventualmente passa e você volta a dormir. Mas carrega o traço disso para amanhã e isso fica com você de um jeito que não consegue explicar. Esse despertar não é insônia. Não é seu corpo com defeito, é um público sendo chamado à ordem. É a parte de você que ainda está sintonizada numa frequência que sua vida acordada é muito barulhenta para receber, finalmente tendo um momento de silêncio para transmitir. O segundo sinal é a vacuidade das coisas que antes pareciam cheias. Conversas que antes te satisfaziam agora parecem que você está falando através de uma camada de vidro. Você está presente, está dizendo as coisas certas, e ainda assim, algo essencial não está atravessando. Relacionamentos que antes pareciam fáceis, agora carregam um peso quieto debaixo deles que você não consegue nomear para ninguém sem soar ingrato. Ambientes que antes pareciam lar, agora parecem um cômodo, onde os móveis não estão posicionados corretamente. Nada está errado. Exatamente, mas nada está totalmente certo. E a distância entre essas duas coisas tem crescido. Essa vacuidade não é depressão. Essa vacuidade é partida. Algo está saindo de você. E o que está saindo não é sua alegria. É a versão da sua vida que não se encaixa mais no que você está no processo de se tornar. A casca está se soltando. Esse processo é desconfortável. Também é irreversível e é correto. O terceiro sinal são os números. Não preciso saber qual sequência específica tem te encontrado. Você já sabe. Você vê uma combinação particular de dígitos no relógio, numa placa de carro, num total num recibo, num carimbo de hora numa mensagem. E algo dentro de você fica momentaneamente quieto. Não assustado. Quieto. Como uma agulha de bússola se assentando para o norte. Não é superstição. Não é um truque da consciência que busca padrões. É uma forma de linguagem, sendo usada no único registro, que é quieto o suficiente para te alcançar, sem que o barulho da sua vida diária intercepte e traduza isso em algo mais administrável. Você tem recebido coordenadas na única linguagem que poderia passar. A questão não é se o sinal é real. A questão é se você está disposto a confiar no que as coordenadas estão apontando. O quarto sinal são os sonhos. Eles têm sido diferentes ultimamente. Vívidos de um jeito que sua vida acordada não é. Carregando um peso e uma cor e uma textura de presença que não se dissolve, quando você abre os olhos do jeito que sonhos comuns se dissolvem. Você acorda de alguns deles e não pega o celular imediatamente, e não conta a ninguém o que aconteceu. E há algo em você que é quieto e protetor sobre o que aconteceu naquele espaço. Do jeito que você é protetor de algo que pertence a você, de um jeito profundo e privado. Essa proteção é correta. Esses sonhos são seus, são transmissões. São seu próprio espírito mostrando a você de dentro o que ainda não pode ser confirmado de fora. O quinto sinal é a certeza. A certeza quieta, persistente, inexplicável de que algo está prestes a mudar,
de que algo já mudou, mesmo que nada nas suas circunstâncias externas tenha se movido ainda, de que a vida que você tem vivido não é a história toda, de que há algo mais que foi mantido em reserva especificamente para você e que o período de espera está chegando ao fim. Você não sabe de onde essa certeza vem. Não pode argumentar ela à existência através de lógica ou evidência. Simplesmente está lá, como uma luz simplesmente acesa num cômodo no fim de um corredor. Essa certeza não é pensamento positivo. Essa certeza não é ilusão. Essa certeza é testemunho do seu próprio futuro vindo para trás no tempo para orientar seu presente. Agora, respire comigo. Se pelo menos um desses tocou você, se seus ombros se moveram, se algo no seu peito se soltou em qualquer ponto nos últimos minutos, se você sentiu o peso particular de ser visto em algo que você tem carregado sozinho e não tinha dito em voz alta para ninguém, digite o número 1111 nos comentários agora, não como um jogo, não como participação num ritual que você não entende, como testemunha, como sua própria consciência se tornando oficial no seu próprio registro. No momento em que você digitar esses 4 números, seu espírito está dizendo sim para o que ele já sabe. É o menor acordo possível e é completamente real. Digite 1111, então volte para mim. Agora deixe-me ir mais fundo, porque os sinais que acabei de nomear estão na superfície. São sintomas. Debaixo deles, há um mecanismo que tem funcionado continuamente, em alguns casos por anos, em outros por décadas inteiras, e tem moldado suas escolhas e sua trajetória de maneiras que você não viu totalmente de dentro. E essa camada é a que a maioria das pessoas nunca alcança, porque a camada superficial é dolorosa o suficiente para ocupar toda a atenção delas. E descer para a camada mais profunda requer um tipo particular de coragem que só chega quando você está genuinamente pronto para ver o que está lá. O padrão é este: você tem aplicado a força total da sua fome e da sua capacidade numa rota que não está mais viva. Você tem pressionado para frente com tudo que tem, com disciplina, com sacrifício, com o tipo de esforço sustentado que as pessoas ao seu redor admiram à distância, mas não conseguiriam manter. E a porta permaneceu fechada. E você tem interpretado a porta fechada como um sinal sobre você, como evidência de que você, de alguma forma, ainda é insuficiente, ainda não está pronto, ainda falta algo em algum registro fundamental que outros que passaram por portas similares pareciam ter em fácil oferta. Você tem ficado numa porta e batido com juntas cada vez mais machucadas, gastando energia enorme analisando a qualidade da sua batida, se perguntando que ajuste finalmente a abriria, quando a resposta real não tem nada a ver com sua batida. A porta acabou. A temporada a qual aquela porta pertencia já se completou. O que está esperando por você não está atrás daquela porta e nunca esteve, e nenhuma quantidade de fidelidade direcionada àquela soleira específica vai mudar o fato de que você tem batido numa parede. Mas aqui está o que quase ninguém entende sobre este momento. As pessoas que sentem esse padrão mais agudamente, aquelas cujas mãos estão mais machucadas, cujo esforço foi mais sustentado, cuja fidelidade foi mais consistente, essas não são as pessoas que estavam erradas em tentar. Elas são as pessoas que estavam sendo refinadas. Cada batida foi uma preparação, cada porta fechada foi uma calibração, cada temporada de trabalhar mais duro que as pessoas ao seu redor e vê-las passar por aberturas que você buscava, cada uma dessas temporadas estava construindo algo em você que não pode ser desenvolvido de nenhuma outra maneira. Facilidade não produz o que você foi construído para carregar. Conforto não cria a capacidade de carga que agora é sua. O peso da preparação foi proporcional ao peso do que está vindo. Isso não é um clichê. Essa é a arquitetura de como os escolhidos são feitos. E a camada mais profunda
é aquela em que entramos a seguir, porque debaixo do padrão há uma formação mais antiga. E essa é a que faz tudo fazer sentido. Fique comigo, porque o que vem a seguir é a camada debaixo da camada. E é a camada que muda tudo o que veio antes dela. Existe uma versão de você que foi formada muito cedo. Não estou falando da infância de um modo clínico. Estou falando do momento específico. E se você refletir com honestidade, quase consegue sentir exatamente quando foi o momento específico em que a frequência que você nasceu carregando foi informada, diretamente ou por indício, que era excessiva, intensa demais, certa demais em seu saber, presente de um modo que deixava o ambiente ao seu redor desconfortável. E então algo aconteceu, não um evento dramático, mas como um obscurecimento, como a chama piloto de um fogão que se reduz muito quando o burner principal não é necessário. O fogo ainda está vivo, ainda está aceso, mas tão pequeno que alguém passando pela sala não notaria nada. Esse obscurecimento não foi uma falha sua, não foi fraqueza, foi adaptação. Você aprendeu a operar seu saber silenciosamente para poder permanecer dentro dos círculos onde pertencimento e sobrevivência estavam entrelaçados. Essa estratégia funcionou. Manteve você conectado às pessoas e lugares que lhe sustentaram enquanto você ainda se desenvolvia para ser quem realmente é. Mas você não está mais nessas salas. Você cresceu tão além das circunstâncias que tornaram o obscurecimento necessário que essas salas são quase invisíveis do lugar onde você está agora. E ainda a chama piloto continua funcionando pequena. Não porque você escolheu a pequenez como um valor, mas porque não voltaram para lhe dizer que a costa estava limpa. Não apareceu alguém para dizer: o motivo pelo qual você aprendeu a manter baixo não está mais presente. Você está seguro agora. Você pode deixar a frequência subir. E isso aqui é o que a inquietação é. Isso é o que a urgência é que aparece nas horas silenciosas. Isso é o que a vacuidade das conversas que antes lhe satisfaziam está apontando para. A frequência que você nasceu carregando está tentando retornar à sua expressão plena. E uma parte do seu sistema nervoso ainda mantém o controle na posição onde ele aprendeu a manter seguro. Não porque você está escolhendo essa posição conscientemente, mas porque a instrução para manter ali nunca foi conscientemente revogada. Quero lhe conduzir a uma imagem. Existe um pátio. Você nunca pisou fisicamente neste pátio, mas você conhece, em algum lugar na arquitetura profunda da sua vida interior, na parte de você que nunca foi obscurecida com sucesso. Não importa quanto tempo a chama piloto tenha ficado baixa, você sempre conheceu este lugar. É enclausurado, mas não confinado. Aberto ao céu, mas protegido em todos os lados. Não há performance exigida dentro dele. Não há plateia, não há porta que você está tentando abrir, não há versão de si mesmo que você está mantendo para o conforto ou aprovação de alguém. Neste pátio, a versão de você que foi formada antes do obscurecimento não é uma memória. Está viva agora. Sempre foi viva. Estava esperando na absoluta quietude desse lugar exatamente para este momento, que é o momento em que você finalmente para de executar o padrão tempo suficiente para ouvir. O pátio não pede que você prove algo antes de entrar. Não requer credenciais. Não mede seu merecimento pelas portas que conseguiu abrir, ou pelas temporadas que sobreviveu, ou pelos sacrifícios que fez. Ele mantém apenas um requisito, e é o requisito mais simples do mundo. Ele pede que você entre, que feche a distância entre onde você se posicionou e onde você realmente pertence. Que pare de performar a edição reduzida de si mesmo para salas que não estão mais pedindo isso. Que deixe a frequência subir, que deixe o saber operar plenamente. 23 de maio, 24 de maio, 25 de maio. São os 3 dias onde tudo o que eu acabei de descrever alcança sua convergência. Não por uma qualidade mágica no calendário,
Não porque o universo concordou distribuir recompensa nessas datas específicas, mas porque sua própria consciência vem circulando esses dias por uma razão. Porque a decisão que você vem abordando, ou a entrega que você vem abordando, ou a liberação interna do padrão que mantinha sua frequência baixa, vem construindo momentum por meses. E esses 3 dias representam o ponto onde esse momentum é suficiente para completar o movimento. A data não é a causa. A data é o ponto de convergência. Você chegou aqui porque seu espírito já sabia que a convergência estava próxima. E ele precisava de sua atenção consciente, presente, para o que está prestes a acontecer dentro de você. Reflita com isso por um momento. Deixe isso se acomodar na parte de você que esperou mais tempo para ouvir exatamente isso. Se algo dentro de você selou, se a imagem desse pátio se instalou num lugar que você não consegue explicar totalmente em palavras, se algo em você reconheceu a distância entre onde você estava e onde você realmente pertence, digite as palavras "Eu estou pronto" nos comentários agora. Não como uma esperança, não como um pedido, como uma declaração de realidade no presente. As palavras são um testemunho, tornam o reconhecimento permanente no seu próprio registro. O ato de digitar essas 3 palavras é sua própria consciência dizendo em voz alta o que ela vem sabendo em privado. Digite, então volte para mim. Agora, deixe-me dizer o que esses 3 dias não estão pedindo de você, porque essa parte importa tanto quanto tudo. Não estão pedindo mais esforço. Você já entregou mais esforço que a maioria das pessoas, em posições comparáveis, foi chamada a dar. E se mais esforço fosse a chave para abrir o que precisa abrir, já teria aberto. Essa porta responde a uma chave diferente. Não estão pedindo mais sacrifício. Você já deixou coisas de lado que custaram mais do que qualquer pessoa no seu círculo próximo vê ou entende completamente. Esses sacrifícios não foram desperdiçados, mas não são o que o próximo capítulo será construído sobre. O próximo capítulo não é construído sobre o que você entregou. É construído sobre o que você agora carrega por causa da jornada que a entrega foi parte. O que esses 3 dias estão pedindo é mais simples e mais difícil que qualquer dessas coisas. Eles estão pedindo que você pare de administrar a distância, que pare de executar a estratégia interna que mantinha você pequeno o suficiente para sobreviver em salas onde você não vive mais, que deixe a chama piloto subir. Não numa performance, não numa declaração que você faz a quem está observando. No espaço privado, irrepetível, totalmente interior da sua própria vida, onde não existe plateia e nenhuma validação é necessária, e a única coisa que importa é se você está genuinamente fechando a distância entre onde você foi posicionado e onde você pertence. Aqui é a primeira e mais simples prática que torna isso real no corpo. É chamada selo matinal. Nos primeiros minutos depois de você acordar em cada um desses 3 dias, antes do celular, antes das obrigações do dia começarem a se organizar na sua mente, você coloca sua mão no seu peito e diz essas palavras em voz alta, no silêncio de onde você está. Eu carrego o que carrego por uma razão. O que foi colocado em mim foi colocado por algo que não faz erros. Eu já estou autorizado a carregar completamente. A verbalização não é decoração cerimonial. É um sinal que seu próprio sistema nervoso recebe da sua própria voz. O sinal que a temporada de obscurecimento acabou, que a frequência está liberada para subir, que o pátio é onde você está. A segunda prática é o que eu chamo auditoria da frequência. Uma vez em cada um dos 3 dias, você tira 5 minutos silenciosos e se faz uma questão sem julgamento e sem defesa. O que eu ainda estou performando para uma plateia que não está mais aqui? Não para punir o que surge, não para analisar até submissão, simplesmente para ver com olhos claros. O ato de ver um padrão claramente, sem o ruído da explicação ou autoproteção, já é o começo de sua liberação.
Você não precisa desmantelar em 5 minutos. Você só precisa nomear honestamente. O nomear é o primeiro movimento do retorno ao pátio. Essas não são disciplinas no sentido de obrigações. Não são tarefas de casa atribuídas por alguém fora da sua vida. São simplesmente formas de fechar a distância. Formas simples, pequenas, reais, de trazer sua frequência interior de volta ao nível que sempre foi destinada a operar. E deixe-me falar agora sobre a coragem que isso requer, porque quero ser honesto com você. Essas práticas parecem gentis e são, mas o que elas estão pedindo de você não é gentil. Estão pedindo que você libere seu aperto na versão administrada de si mesmo que você vem apresentando ao mundo. A versão que é cuidadosamente calibrada, cuidadosamente contida, cuidadosamente performando pequenez proporcional ao que parece seguro. E liberar esse aperto, mesmo ligeiramente, mesmo por 5 minutos na manhã, antes do mundo estar observando, é uma das coisas mais terríveis que um ser humano pode fazer. Porque a versão administrada foi tão confiável, tão socialmente útil, tão silenciosamente elogiada pelas salas que precisavam de você pequeno, que liberar ela mesmo ligeiramente parece perder algo mais que ganhar algo. Como exposição mais que liberdade. Deixe-me dizer isso diretamente a você. O que você está liberando não é você. O que você está liberando é a armadura que foi necessária antes que você fosse forte suficiente para não requerer ela. A armadura lhe serviu bem. Você pode honrar ela pelo que fez, pelo tempo que lhe mantendeu inteiro através das temporadas, quando você não teve o luxo de ser completamente você. E você também pode deixar ela de lado agora. Você é forte o suficiente. Esse é o ponto inteiro do que as portas fechadas construíram. Esse é o ponto inteiro dos dedos machucados e das temporadas deferidas e da fidelidade que nenhum estava medindo fora. Eles estavam construindo a força que torna a armadura desnecessária. Você está pronto para deixar de lado, e esses 3 dias são os dias. O caminho escolhido não é o confortável. Os 3 dias que você foi dado não são os dias que você foi prometido facilidade ou recompensa ou confirmação visível do mundo externo. São os dias que você foi prometido consequência. A boa, aonde o que você escolhe na sua vida interior realmente ecoa externamente, realmente reverbera, realmente molda os meses que seguem numa proporção que não pode ser explicada por causa e efeito ordinários. Decisões feitas no espaço interior desses 3 dias, ou deliberadamente deferidas desses 3 dias, carregam um peso que momentos ordinários do calendário não carregam. Não por designação mística, por prontidão, porque a preparação está completa e a convergência é real, e você está dentro de uma janela que não permanecerá aberta indefinidamente. Não como pressão, como convite. A urgência que você sente não é o medo de ficar atrás. A urgência é o sentimento de correção, quando você finalmente está alinhado com o momento que foi construído para você. Existe algo vindo depois desses 3 dias, e quero nomear. Porque frequentemente o aviso é entregado sem a promessa. E o aviso sem a promessa é só metade da mensagem. O que vem é um capítulo da sua vida que você vislumbrou nos momentos silenciosos, nos sonhos vívidos, na certeza que não deixaria, não importa quantas vezes você tentou racionalizar em silêncio. Um capítulo onde o que você vem carregando finalmente tem espaço para ser expresso na sua dimensão completa, não em momentos roubados ou cantos privados, mas na luz plena da vida que você foi realmente construído para habitar. Esse capítulo não começa no amanhecer de 26 de maio. Começa o momento que você decide, no interior de si mesmo, que a distância entre onde você estava e o pátio está fechada.
O calendário lhe dá o ponto de convergência. Você lhe dá a decisão. E a decisão é a coisa que sempre estava nas suas mãos. O que eu quero que você leve desta mensagem não é informação, é reconhecimento. O reconhecimento de que o aviso que Deus envia para os escolhidos raramente chega com trovões ou espetáculo. Ele chega com clareza, com a insistência silenciosa de uma voz interior que não vai parar. Não importa quantas vezes você decida que hoje não é o dia certo para ouvir. Com os sinais que vêm se alinhando na arquitetura da sua vida diária há meses, apontando para uma única verdade direcional. Você tem recebido o aviso. O que há de novo nesta noite é que você está finalmente permitindo que ele aterrisse sem descartá-lo. Respire. Deixe tudo que foi nomeado aqui assentar na parte de você onde o saber mora. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já guardava quietamente, se as palavras aterrissaram onde foram enviadas, deixe seu like ser seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como algo feito para um algoritmo, uma plataforma ou uma medida de desempenho. Como um acordo, uma confirmação privada entre você e o reconhecimento que acabou de acontecer dentro de você. De que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. De que a visão foi real. Deixe isso ser seu amém. Há alguém na sua vida que precisa desta mensagem exata nesta noite. Alguém que tem guardado seu saber tão quieta e tão privadamente que as pessoas mais próximas não fazem ideia do peso que ele realmente carrega. Alguém que tem trabalhado com uma fidelidade e uma constância que as salas por onde passa nunca verão ou recompensarão plenamente e que começou a se perguntar quietamente se o esforço vale a pena continuar. Alguém que tem parado num limiar, que pode sentir, mas ainda não vê, a um passo de algo real, detido não por falta de preparo, mas pela ausência de alguém que diga claramente a ele: você não está atrasado, a janela está aberta, você já é tudo que este momento requer. Alguém cujo rosto acabou de surgir na frente da sua mente enquanto eu falava essas palavras. Envie isto para ele, não como uma recomendação, como uma entrega, exatamente da mesma forma como foi entregue a você nesta noite, por designação, pelo timing, pelo roteamento silencioso e preciso de algo que sempre sabe exatamente qual endereço usar. Antes que isto se feche, quero declarar algo sobre sua vida, não como uma linguagem religiosa usada para preencher o espaço antes do fim, como a coisa para a qual toda esta mensagem foi construída para entregar. Você chegou a estes 3 dias por preparação, não por acidente. Cada porta fechada foi preparação. Cada temporada onde seu esforço superou sua recompensa foi preparação. Cada momento onde você escolheu fidelidade, quando a escolha mais fácil era soltar e ir embora, isso foi preparação. Cada apagamento, cada frequência ajustada, cada peça de armadura que você construiu para sobreviver às salas que precisavam de você menor do que você é, até essas foram preparação. Nada foi desperdiçado, nada está sendo descartado. Tudo está sendo completado. E você, agora, neste exato momento da sua história, está mais pronto para o que espera no capítulo à frente do que jamais esteve para qualquer coisa antes. Agora, antes que isto se feche, digite as palavras "Eu sou a pessoa" nos comentários agora. Não como uma reivindicação sobre a vida de outro, não como uma declaração de superioridade, como uma confirmação pessoal, a confirmação de que você é a pessoa que chegou a esta mensagem. Você é a pessoa que a preparação estava construindo. Você é a pessoa parada no limiar do capítulo para o qual tudo que você passou estava apontando. Digite devagar. Deixe seus dedos fazerem o que seu espírito já vem fazendo há mais tempo do que você sabe plenamente. Eu sou a pessoa. Deixe essas 4 palavras colocarem um selo
sobre onde isto aterrissou dentro de você. Você está comprometido. Não com um programa, um sistema ou a versão de outra pessoa de como sua vida deveria parecer por fora. Comprometido com a frequência com a qual você nasceu carregando. Comprometido com o saber que vem funcionando quietamente enquanto o mundo corria alto ao redor. Comprometido com o pátio. Comprometido com a expressão plena do que foi colocado em... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.